A gente vai falar um pouquinho sobre regressão. Regressão é o seguinte, a Fernanda é atriz, é espírita. Ela escreveu um livro onde conta a experiência que teve relacionada a vidas passadas. A gente quer conhecer para depois a gente poder discutir esse assunto. Coloca aí. Luciano Gimenez, a Fernanda Roosevelt escreveu um livro sobre suas experiências de vidas passadas. Eu li que você, por exemplo, encontra uma pessoa e você bate o olho e você sente que você já conhecia aquela pessoa de outras vidas. Exatamente. E isso sempre foi muito forte na minha vida de uma maneira geral. Muito forte. A primeira experiência que eu tive nesse sentido foi quando eu saí do interior da cidade onde eu nasci. Fui morar no litoral de Santa Catarina e fui trabalhar num shopping de verão. E no que eu entrei a primeira vez nesse shopping, tinha um rapaz vendendo relógios, um stand. Quando eu bati os olhos nele, eu olhei para ele e eu pensei com muita força de pensamento. Ele foi meu irmão na vida passada. Quando foi no ano de 2000, janeiro de 2000, dia 6 de janeiro, se não estou enganada, eu fui ler uma revista, um material que eu havia guardado e que tinha ali a matéria sobre a morte de uma determinada pessoa, que era um cantor, um artista. Um artista. Um artista conhecido. Um artista conhecido, digamos assim. Ok. E nesse momento, Simone, eu surtei. Como ele estava morto? Você começou a sofrer. Não, ele não podia estar morto. Se ele tivesse me encontrado, eu tinha certeza que ele não tinha morrido. Passou do meu controle. E ao mesmo tempo que esse pensamento vinha à minha mente, vinha, você tá louca, você tá louca, você tá louca, isso não existe. E vinha, vida passada, vida passada. Eu não estava sozinha. E eu comecei a escrever desesperadamente, chorava desesperadamente. E naquele instante, a única saída que parecia, ser lógica para mim era: preciso morrer. Porque se eu morrer, eu vou encontrar com ele. A minha vida não tinha mais sentido, não tinha mais por que estar respirando, não tinha por que estar para a escola. Isso foi o ano inteiro. 365 dias do ano de 2000, eu chorei. E você buscou resposta para isso? Busquei. Tinha uma amiga médium. Claro. Qual era a resposta para isso? Vida passada. Vida passada. O que ele foi? Por que esse cantor foi tão importante para você? Me apaixonei por ele aos 15 anos. A contragosto do meu pai, que era um homem muito severo. Parece uma história de filme. Sim, mas é interessantíssimo. Bom, os filmes, né? A arte se inspira muitas vezes na vida real. E nisso, aí veio toda a explicação. Naquela vida, naquele momento, eu não tive a oportunidade de viver esse amor com ele. E nessa vida eu também não tive. E aí, geralmente, vem uma pergunta da nossa plateia, né? Por quê? Por quê? Porque eu não mereci. Eu não fui uma pessoa humilde. Meu espírito não era humilde. Não aceitou de maneira nenhuma o sofrimento. Entendi. Não aceitou de maneira nenhuma a intolerância do meu pai, daquele que foi o meu pai. Você já teve alguma visão, alguma sensibilidade de uma situação meio complicada que você teve que falar para a pessoa? Eu reencontrei aquele que foi o meu assassino. E essa cena, ela veio à minha mente quando eu reencontrei esse menino. Um espírito recuperado. Certo. Comparado ao que foi. E essa vida para você, o que ela representa nesta que você está? Uma missão. Uma missão. Qual é essa missão? Despertar o espírito por trás de cada rosto físico. O máximo que eu puder passar, o máximo que eu puder alcançar e o máximo que eu puder levar essa mensagem, o que me foi tão forte nessa vida, porque é uma história de superação. Bom, a gente está falando sobre reencarnação, vidas passadas, para quem chegou agora. Eu tenho aqui várias pessoas. Agora, quando a gente foi... antes que eu estava falando das transformações, a gente estava falando com a Fernanda me falou, eu fiquei até meio passada com a história, calma. Fernanda, obrigada pelo livro, estou com um livro que você me deu aqui, ó, Je t'aime. Ela deve ter feito uma tatuagem para alguém que fala francês, obviamente, né? Je t'aime. Então, calma. Todo mundo ouviu a mesma coisa? Tinha um cantor que morreu, e aí você soube depois que ele morreu. Você não o conhecia? Não, eu não o conhecia. Então tá, tem um cantor lá, não vamos dar o nome pro cantor. Você não quer falar quem era, né? De jeito nenhum. Tá bom. Então tem um cantor que morreu. E aí você, depois que ele morreu, como é que você ficou sabendo da morte dele? É uma pessoa... Conhecida? Um pouco conhecida. Você era fã dele? Um pouco. Mas nada obsessiva, não? Não, de jeito nenhum. Eu achava legal. Muito difícil. Sim. Inclusive, a primeira vez que eu escutei a voz dele,
eu tinha a sensação de que já tinha escutado aquela voz. Tá. E eu era criança. Certo. Aí você Tem uma ouviu... diferença de idade entre a gente significativa. Ok, então você cresceu ouvindo aquele cantor. Às vezes. Porque eu venho do interior. Tá. Eu nasci no interior de Santa Catarina e lá as informações custam muito. Custavam, Ok. pelo menos naquela época. Quando havia na internet, né? Custavam a chegar. Tá, aí você cresceu ouvindo essa voz que lhe parecia familiar. E aí um dia esse cantor morreu. Isso. E aí você queria morrer junto? Quando eu tive essa informação, quando chegou para mim essa notícia, e eu percebi que aquela pessoa nunca poderia ter morrido. Você teve uma identificação com essa pessoa naquele momento? Imediata, grandiosa. Inclusive, eu sabia que se eu tivesse cruzado o destino dele, ele não teria morrido. Mas isso foi uma certeza que você teve no momento que você soube da morte dele? Absoluta. Te veio, assim, várias informações? Exatamente. Que louco eu isso. estava no meu quarto, eu estava lendo a matéria e o que eu sofri é assim, como se fossem dois anjinhos, para tentar ficar claro, né? Um do mal e um do bem. Um dizia, eu perguntava por que eu estava sentindo tanto amor por alguém que eu nunca tinha conhecido. Não fazia sentido. Você começou a chorar, por exemplo? Muito. Para. Muito. E se eu falar muito aqui, eu vou chorar também. Inclusive, no meu espetáculo, meu Deus, é uma história que eu revivo e muitas vezes eu choro toda a vida. É como se você todo conhecesse tempo. essa pessoa? Sim. Mas, Márcia, oi? Oi? Déjà vu, né? Eu não sei. Então ela voltou, você vê, ele precisou desencarnar. Aí também não tem só essa história, Mas ela né? nem conheceu a pessoa. Pois é, mas espera aí. A hora que ele desencarnou, provavelmente é tão forte essa história que o desencarnado ficou do ladinho dela também. Peraí, gente, mas calma, o cara morreu. Aham. Ela não conhecia. De repente a mulher começa a chorar e sabia que era o que? A alma gêmea Não dele? conhecia, mas não conhecia aqui na Terra É por isso que- agora. Mas é. a hora que você. Oh, puf, você vira um ser cósmico. Ele virou um ser cósmico. Não virou só um ser da Terra. Tá, mas por que ela não teve essa ligação quando ele estava vivo? Porque ele não estava perto dela, né? Então, mas aí quando ele morreu também não estava perto dela. Tava, lógico que tava, né, Lu? Ah, É. que medo Com disso. certeza, sim. Ele falou, poxa, a minha esposa, qualquer coisa. Ele virou um ser cósmico, se aproximou dela e ela sentiu na hora tudo. Certeza. Pode Você ser. sabe mais ou menos É isso? como Era funciona. mas era tipo o marido dela antes? Tipo ex-marido dela. Tinha que ter conhecido ex, não, porque se fosse ex ia ficar longe, era atual, né? Não, esse, né? De vida passada. Não virou ex. Vida era, tipo, passada. morreram, eram assim, namorados. Foi Sim, destruída, apaixonados. Sim. Aí ele desencarna, a morte não Tinham que ter se existe. encontrado na vida, talvez? Eles tinham que ter se encontrado? Isso ela sente, ela acha. Eu acho que Deus não erra. Então tem uma coisa assim de que eu acho que a morte é meio que marcada por Deus. Então ela deve ter sentido o impacto tão grande daquele ser que foi e que ficou ali por perto dela, falando: não, eu te amo. Olha, agora eu sei quem eu era, porque a gente sabe Entendi. quem a gente é na hora que você vai. O inconsciente. É o consciente cósmico. Você vira um ser cósmico. Olha, eu, Luciana, fui José, Antônio, Maria. Eu fui mulher do meu filho. Você sabe. Como assim, gente? Mulher do meu Mas filho? por quê? Laços eternos. Entendi. Você vai voltando com as pessoas da tua família até que você os ame de tal maneira que não precisa mais voltar. Entendi. É tipo um karma que tem que ser pago. Isso. Então, o teu filho já foi alguma outra coisa sua, outro já foi, os maridos ou o marido também, a sua mamãe Então, já foi. círculos familiares se repetem? Laços eternos. Até que os dois se amem tanto. Então é melhor resolver agora. Então você vai resolver com o teu filho, que eu sei o quanto você ama Ah, o o menino meu filho grande. eu já resolvi. O menino que você fala Os tanto dois, dele. é. Então, você está entendendo? Entendi. Que aí você não vai precisar mais resgatar nada. Ah, não, O então não vou amor resolver, é que eu quero que ele fique pra sempre. Por enquanto. Vou começar a brigar com ele agora. Isso, briga. E Dudu, você concorda com essa situação? Eu concordo. No momento que ela descobriu o que tinha entre os dois, né, entre os dois espíritos, porque a gente tem insights, né? E às vezes as revelações vêm por insight, não só por regressão, terapia de vidas passadas, mas às vezes vem com clareza pra gente. E no momento que ela descobriu isso, ela provavelmente chamou esse espírito mentalmente. Ela pensou nele de um jeito ali com o sofrimento dela, que ela traiu ele pra perto. E aí, é óbvio, ela se emocionou mais, né? E as coisas ficaram mais intensas ali entre Sim. esses dois espíritos, só que agora é ele na outra realidade, né? Do outro lado. Gente, mas que história louca. Oi, gente, sou eu, Luciana Gimenez. Eu tenho certeza que você ama o Super Pop, ama Luciano Bainatti, mas agora tem uma novidade.
O canal do YouTube da Rede TV está arrebentando, tá aqui, ó. Se inscreva já, você vai amar. Manda este link para todos os amigos. Tem muita coisa nova, tem muito conteúdo que a gente acaba não mostrando no programa gravado, não dá tempo, né? Não tem o Eu Pelado, isso eu vou te garantir que não vai ter, mas o resto tá tudo de bom. Aproveita, se inscreve no canal do YouTube da Rede TV, vai ser demais. Eu tenho certeza que a gente vai curtir muita coisa legal, dar risada. Então, é isso, hein? Tô te esperando aqui. Beijão pra você.